Olá, borboletinhas! Eu sou Nave Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Eu vou escolher para nossa reflexão o tarô e o baralho cigano, comumente acontece, e a partir disso a gente vê o que elas têm para falar de direcionamento das energias, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Tarô, por favor, qual carta conselho para o nosso dia? Tarô, por favor, qual carta conselho para o nosso dia? Vamos lá. Vamos ver qual carta vai sair hoje para nos aconselhar. A carta do diabo. Hoje foi um dia intenso, hoje foi um dia tenso. E é muito bom quando a gente passa por dias assim, porque quando sai uma energia como a do diabo, a gente sabe muito bem como refletir a respeito. O diabo, nesse deck em específico, ele fala muito sobre as nossas sombras. E aí algumas pessoas perguntam, o que são sombras? Sombras, muitas vezes, algumas vezes, são os nossos defeitos, que nem sempre a gente quer enxergar. E quando a carta do diabo sai, ela tá querendo questionar se a gente tá olhando os nossos defeitos, se a gente tá encarando as nossas sombras de forma honesta e dispostos, e se estamos dispostos a aprender com eles. Quando a gente fala de encarar as nossas sombras, é parar de enxergar os outros, o defeito dos outros, e começar a olhar pra gente, igual esse espelho aqui, ó. E ver na gente quais são os nossos defeitos e qual é o papel que a gente tem dentro das situações que nos envolvem. Quando sai uma carta do diabo desse deck numa leitura, vem mostrando que o dia de hoje, que a energia de hoje vai pedir que a gente entenda qual o nosso papel de culpa nas situações. Que a gente entenda e comece a enxergar quais são os nossos erros e defeitos que precisam ser equilibrados. Porque algumas vezes, em algumas situações das nossas vidas, a gente começa a olhar o mundo como se todos ao nosso redor fossem vilões. E a gente protagonistas bonzinhos que não têm defeitos. E o dia de hoje, a energia de hoje vai ressaltar que enquanto a gente não olhar para os nossos defeitos e estiver aberto a aprender com eles, a gente não evolui. E quando eu falo a gente não evolui em tudo. Seja no amor, seja no financeiro, seja no espiritual. Principalmente na jornada espiritual, onde se a gente não entender quais são os nossos defeitos, a gente não evolui. Aqui no fundo do meu deck eu tenho a carta Ás de Copas, que fala sobre o amor puro, o amor condicional. Será que nós estamos avaliando e julgando o outro com amor? Será que a gente está tentando ou sendo a empatia que a gente gostaria que fosse pra gente? Porque é muito fácil cobrar do outro uma postura mais aberta, uma postura mais empática, mas a gente está sendo assim com o outro? Ou será que a gente está tão preso à vaidade de acreditar que a gente tem razão em tudo, que a gente está certo em tudo, que a gente tem controle sobre tudo? Esse é o problema. É quando a gente começa a não enxergar que a gente pode estar errado. Ou até mesmo em situações que a gente pode estar certo, existe um erro ali. Porque se existe um problema, existe um erro para esse problema acontecer. E a partir do momento que a gente enxerga qual foi o erro, não acontece mais o problema. Então a energia do dia de hoje vem pedindo, primeiro, olhe para as situações com um pouco mais de amor, de empatia. E busque, dentro do que se apresentar para você nesse dia, o que você pode melhorar.
O que você pode fazer de diferente para que as situações se desenvolvam, se desenrolem ou destravem? A carta do diabo também fala sobre a gente ter cuidado com excessos, com gastos desnecessários. Sempre que a minha energia do dia vem com a carta do diabo, antes mesmo de eu tirar a carta, eu já tô em aplicativos querendo comprar um monte de coisa, e quando eu vejo eu já comprei coisa desnecessária. Aí eu vou, abro a mesa, tiro a energia do dia e sai o diabo. Eu já sei que eu gastei demais. Então, se você tá vendo esse vídeo nesse momento, respira fundo e evita gastos. Porque essa energia influencia a gente a querer comprar demais, a querer gastar demais, a querer nos dar certos luxos, até mesmo comer demais. Dias com a energia do diabo, a gente sempre sente aquela necessidade de comer mais carboidrato, mais gordura, a gente querer comer demais, muito doce. Então é uma energia que pesa, que traz excessos. Traz esses excessos mais cotidianos, mas traz o excesso também do peso, do julgamento. Traz o excesso do peso do ego, da vaidade, do orgulho. Esses pesos, eles amarram a gente e deixam a gente numa posição que nem sempre a gente consegue enxergar o que a gente está fazendo de errado. Mas, sabendo agora disso, que você pode estar sendo influenciado por essa energia, reflete, observa as posturas, os padrões e tenta se desacorrentar disso, tenta se soltar dessa situação. Mesmo que seja o processo de nossa, eu preciso abrir o aplicativo de compra para comprar aquela blusinha e comprar mais e mais coisas que no final não era nem necessário, desde a gente entrar em problemas seríssimos num relacionamento por estar olhando só o nosso lado, querendo só que a gente seja prioridade na vida do outro e esquecer de olhar o lado do outro. Seja a gente se render a tentações pelo caminho. Pode ser tentação amorosa, pode ser a tentação da fofoca, pode ser a tentação de a gente querer fazer uma maldadezinha ali pra alguém. Hoje o dia é um dia arriscado, é um dia que precisa da nossa atenção. E quando a gente consegue olhar para as nossas sombras, é mais fácil a gente se controlar, a gente se educar e a gente evoluir. Porque quando é permitido que isso aconteça, quando é permitido que essa energia venha, não é para nos colocar em problemas, mas é para nos amadurecer, é para nos trazer aprendizado, para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais amoroso, mais empático, mais cuidadoso, para que a gente resgate algumas qualidades dentro da gente que muitas vezes o ego, a vaidade, o diabo tiram da gente. Então, vamos parar de focar na energia do diabo como se, é culpa dela. Não. Vamos pegar do que ela tem para nos oferecer para melhorar. E o que a carta do diabo tem para nos oferecer? Um pedido para que a gente observe no dia de hoje quais são os nossos papéis de culpa dentro do problema que a gente está, dentro dos erros que a gente comete. Porque o diabo, ele nada mais é do que o reflexo das nossas próprias sombras. Todos nós temos, aceitando ou não, um diabo dentro da gente. Mas, quando a gente tem as rédeas disso, a gente educa, a gente segura, a gente controla, mas não deixa ser controlado por ele, tá bom? Vamos ver com o baralho cigano o que ele tem para falar no dia de hoje, porque hoje a energia veio meio abstrata, veio meio ali desafiadora. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque é uma fase de amadurecimento. Vamos ver, baralho cigano. O que você tem para falar com a gente hoje? Os livros que falam sobre o nosso conhecimento, sobre obstáculos, a estrela, sorte. Quando eu falo sobre a gente se conhecer, para entender quais são as travas, quais são os nossos desafios, para a gente não cair em problemas, eu tô falando disso aqui, ó, do livro e da carta dos obstáculos. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem nós somos, tanto os aspectos bons e quanto os aspectos ruins, a gente evita de cair em desafios, em obstáculos. Então, a gente consegue evoluir, a gente consegue
expandir. E aí a sorte volta a aparecer. Então, nesse momento, busque se conhecer um pouco mais, sem querer se esconder dos erros. Às vezes a gente tem que abraçar nossos erros e entender que isso faz parte da gente, mas que quando a gente entende eles, a gente busca melhorar. Não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de olhar para você e falar assim, poxa, isso meu não é legal. Porque quando a gente tem esse movimento de, poxa, isso meu não é legal, a gente tem já mais 2 passos para melhorar o que é isso dentro da gente. E aí a gente se livra de problemas, a gente se livra de obstáculos. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito impulsiva. Eu sempre falei muito antes de pensar. Eu sempre comprei muitas brigas. E eu não me recusava a me enxergar assim. Eu me recusava a ver esse lado meu. Eu achava sempre que eu estava certa em comprar certas brigas, a tentar revolucionar certas coisas, a ser impulsiva demais, a não calcular os riscos. E aí, quando eu comecei a entender que era uma sombra minha, que essa impulsividade era algo que trazia dor para mim e para os outros, eu comecei a educar isso em mim. Isso não quer dizer que é uma sombra que deixou de existir, mas é uma sombra que me trouxe aprendizado para refletir um pouco mais, para avaliar um pouco mais os riscos, para avaliar um pouco mais o que isso vai causar no outro. E aí, isso foi melhorando não só esse aspecto, mas outros. Eu saí de muitos problemas, eu saí de muitas situações desagradáveis, por eu ter entendido que isso era uma sombra minha e eu precisava curar. Então, assim como eu, busca ver o que no seu dia de hoje precisa dar uma olhada ali e talvez trazer um reajuste que pode te ajudar a longo prazo, tá bom? Essa foi a energia do nosso dia. Espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo. Fica com Deus e com a deusa.